Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais. Depois de um bom feriadão para quem conseguiu emendar aí os seus dias, mas uns dias de descanso vale a pena. Então, estamos de volta hoje falando sobre não há diálogo no relacionamento nessa nossa quarta-feira do sofá. Eu estou aqui com a Rosângela Matos da Descomplicando Relações e com o Vanicir Stefanowski, que é hipnólogo. Então, vamos entender sobre toda essa situação, sobre o diálogo, né, que muitas vezes falta nos relacionamentos. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira em 2 horários, sempre às 7 horas da noite e após o nosso último programa da noite. Hoje teremos o Mulheres, que inclusive no programa Mulheres vai ter sorteio de 2 ingressos para a festa A Retomada lá de Paraí, que vai ser com o Hugo e Guilherme. Então, hoje nós teremos esse sorteio para quem quiser aproveitar sexta-feira essa festa. Então, justamente, acompanhe o programa Mulheres às 9 horas da noite. E para quem nos assistir após, então, se tu não conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo agora, às 22h30 inicia o programa Algo a Mais novamente. Então, eu gostaria de agradecer agora, em especial, os nossos patrocinadores que fazem o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A URP Mercados, um local amplo, organizado, pronto para te atender, sempre com horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumarias, óculos de sol, de grau. Então, você precisa dar uma passadinha na Ótica Bem Ver. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Objetivo, ambientes planejados, próximo aqui aos Bombeiros de Nova Prata, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Então, agradecendo a todos os meus patrocinadores, gostaria de dar o meu boa noite ao pessoal que está aqui comigo no estúdio. Rosângela Matos, mais uma quarta-feira aqui comigo. Mais uma quarta-feira e um assunto que nós falamos sempre por aqui, né, Laura? Comunicação, a chave é a comunicação. Mas e quando não há diálogo? Quando não existe essa possibilidade? Quando todas as conversas acabam em discussão? Ou ainda, elas são evitadas e o casal não conversa sobre coisas pequenas, porque sempre há um desgaste, um atrito, e acaba que o casal vai se afastando tanto que chega um momento que se veem como 2 estranhos dentro da mesma casa. Então hoje eu e o Vanicir vamos mostrar que existem possibilidades para melhorar essa comunicação, esse diálogo, porque se nós entendemos que a comunicação é um dos pilares fundamentais para um relacionamento bem-sucedido, sem ela não existe possibilidade de melhorar ou mudar alguma coisa no relacionamento. Então nós precisamos primeiro arrumar a base para depois começar a arrumar os pilares, porque a partir do momento que não temos base, não temos estrutura. E todas as mudanças que acontecem, elas acabam sendo paliativas. Aquela situação que muda uma semana e depois volta ao normal. Aquele normal ruim, né? Muda por um mês e de repente está tudo uma bagunça de novo. Então a comunicação ela acaba sendo um alicerce muito importante na vida de um casal que quer ter uma relação boa, inteligente no dia a dia, e hoje esse assunto vai ajudar muitas pessoas que estão em casa. Com certeza, Rô. E Vanicir, boa noite. É um prazer ter você aqui na Conecta mais uma vez. Já esteve no programa Mulheres, mas hoje com um papo super especial. A gente vai falar sobre PNL, hipnose, enfim. Então eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Boa noite, Laura. Boa noite, Rô. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, esse tema sensacional, assim, a gente adora falar sobre isso, comunicação. Por mais que a gente hoje invista bastante, vai bastante para a área de vendas, para a área de liderança, para a área de empreendedorismo, faz consultoria com empresas. A hipnose, para mim, ela é um grande hobby, é uma paixão há 8 anos, que eu sempre falo que quem conhece a hipnose e começa a estudar, não para mais, é um bom vício.
Então, quando surgiu o convite para estar aqui para tratar desse tema, foi gratificante. Agradeço de coração a oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso. A comunicação, ela está presente não só nos relacionamentos, mas em tudo na nossa vida. Ela é o pilar para tudo, para negócios, para os nossos relacionamentos de amizade e, obviamente, principalmente nos nossos relacionamentos pessoais. Quando a gente fala sobre negócios, né, como ele mesmo fala, eu acredito que o relacionamento ele seja também uma base de uma troca, né? Acaba sendo um negócio também, mas que precisa dar certo. Então, eu acredito que hoje esse papo vai ser algo que vai abrir muita mente de muita gente aí que está com essa dificuldade, porque, poxa, tem situações na relação, eu vejo que às vezes assim, o namoro tá bom, tal coisa, mas assim, falta algo, que é a comunicação, para que tudo aconteça de uma forma mais leve, a comunicação, ela faz parte, e ela realmente é o primeiro. Roto sempre fala que as mulheres, a parte gostosa do amor, ela começa no bom dia, né? Então a gente pode entender que a partir disso, sim, quem sabe a comunicação seja o primeiro pilar para estar alinhado, como tu bem colocaste. Vanicir, fala para nós o que é a PNL, a parte do hipnólogo, enfim, só para que a gente possa entender um pouquinho do que vamos falar, de como vamos abordar esse assunto do diálogo no relacionamento. Então, como a própria significância da sigla PNL, Programação Neurolinguística, é uma programação mental que nós temos e que depois eu acabei entrando nesse mundo do desenvolvimento pessoal muito pela PNL, por conhecer a PNL, fazer algumas formações nessa área. Dentro da PNL eu conheci a hipnose também, e aí eu acabei focando muito mais na hipnose. Mas a gente vê que dentro da hipnose existe muita PNL e dentro da PNL existe muita hipnose. A hipnose, na verdade, ela é um conhecimento, ela é uma metodologia muito mais antiga e que a PNL vem da hipnose, vem de alguns conhecimentos da hipnose. Então, as pessoas têm essa percepção de que PNL e depois veio a hipnose. Não, a hipnose vem antes disso e depois é que a PNL foi pegando alguns conceitos, tornando isso mais simples, mais objetivo, com algumas percepções diferentes, né? Junto com o Bandler, com o Grinder lá nos anos 80. Mas, basicamente, a minha jornada a partir do conhecimento da PNL e o conhecimento da hipnose é muito mais na hipnose. E que a gente vê que tem muitos conceitos de programação, desde que a gente traz da nossa infância, as nossas crenças, as nossas programações subconscientes, do que a gente reage pelo que está programado no nosso subconsciente, principalmente muito antes dos 6 anos de idade, que é quando nós não temos aquele fator crítico entre a mente consciente e a mente subconsciente, e que eu comecei a aprender isso, a entender isso muito mais lá dentro da própria PNL, que são as nossas programações mentais que vão dizer o que nós somos. E o principal fator dessas programações é o fator externo, que é o tema que a gente vai falar muito aqui, né, de essa comunicação. Será que ela realmente não existe? A gente vai procurar a Rosângela lá para fazer um tratamento. Será que realmente essa comunicação não existe? Ou muitas vezes a gente está levando em conta aquele nosso casal de amigos ou pessoas que a gente conhece, que conversam muito, mas que tem uma personalidade diferente. Então, realmente, às vezes isso não existe. E o grande problema da comunicação é a não comunicação. É nós guardarmos as coisas, né? Se tem alguma coisa que te incomoda no teu relacionamento, chega e fala. Espera o melhor momento, chega e fala. Se você ama, fala que você ama. Se você está chateado com alguma coisa, chega e fala que você está chateado. Porque você ficar guardando isso, um grande aprendizado que vem da PNL é que, conforme você vai guardando isso, a tendência é que a gente vá aumentando. E dentro da hipnose a gente fala que a gente sofre muito mais na imaginação do que no mundo real. A gente cria um problema muitas vezes, ou essa falta de comunicação. Eu estou num relacionamento, eu estou sentindo que algo não está legal e eu não falo para a pessoa. Eu fico guardando aquilo. Então eu vou dormir, eu vou trabalhar no dia seguinte e aí essas situações externas, elas vão gerando influências que esse problema vai aumentando cada vez mais. A nossa mente não sabe quando é verdade ou não e a gente fica aumentando esse problema e sofrendo quando na verdade, em alguns momentos, se a gente tivesse questionado a pessoa, o que está acontecendo? Ela dizia, nada,
Tô bem aqui, só tô preocupado com um negócio aqui do meu trabalho agora, que eu acabei lembrando. E a gente criou E aí todo resolveria. E assim a gente passou um tempão criando um monstro na nossa cabeça, muitas vezes. É verdade. Então, eu digo que o fator principal é realmente da comunicação e a não comunicação. É você falar. É realmente, você tá sentindo alguma coisa diferente? Chega e fala. Chega e pergunta. Chega e questiona. Tá com algum sentimento? Tá com alguma desconfiança? Chega e questiona a pessoa. Não, e quando, bem colocado pelo Vanistri, que as pessoas elas são um resultado do seu meio e acabam tendo aquele perfil. E como a gente pode entender, Rô, os perfis no relacionamento? Até mesmo para que, quem sabe, falando dessa forma, a gente consiga começar a se identificar. Talvez eu seja mais isso ou aquilo. Como a gente pode ver isso? Laure, para explicar melhor como funcionam os perfis, é essencial entender que, a partir do momento que um feto está no ventre materno, ele já está recebendo inúmeras informações do mundo através da mãe. Porque a primeira vez que esse feto tem essa relação com o mundo é através da mãe. Então, a partir desse momento, já temos informações sendo registradas, inúmeras, e dores. Porque nós vivemos dores básicas, até aproximadamente os 5 anos, que ficam registradas e que, a partir do momento que nós passamos por algum tipo de ameaça, situação que sai do nosso controle, é como se fosse uma feridinha que está ali. E se nós não a conhecemos e não temos consciência de como ela funciona, ela é ativada. E aí aquele sentimento vem à tona. E isso é muito forte na comunicação. Então são várias etapas, até aproximadamente os 5 anos, né? São 5 etapas. E aí o que acontece? Imagina uma menina que ela viveu muito forte a dor do abandono. Na fase da amamentação, ela se sentiu muito abandonada. E o se sentir e o acontecer são coisas muito distintas. Eu posso ter me sentido abandonada sem ter sido abandonada. Porque é uma coisa minha. O que eu sinto é sobre mim, não é sobre o outro. E esse é um ponto importante na comunicação. Quando as pessoas vão comunicar, elas precisam comunicar o que elas sentem. E não como se o outro fosse a causa. E isso acontece com muita frequência nos relacionamentos, porque existe uma terceirização da sua felicidade, do seu bem-estar. Então, eu entendo que se eu tenho uma dor, eu preciso olhar para ela e saber o máximo possível sobre essa dor. Então, eu vivi essas dores, eu fui entendendo o mundo à minha volta. Então, até uma determinada etapa, eu olhava para os meus pais e eles eram minha referência de mundo. E pais, ou aqueles que cuidaram de mim, os avós, ou uma família adotiva. Aquelas pessoas eram o meu sistema principal. Eu voltava até elas, eu olhava para elas muito, que aquilo que elas falavam era uma verdade absoluta. Mas chegou um momento que eu comecei a olhar para aquela família e olhar para o mundo lá fora e confrontar as informações para criar a minha identidade. E aqui começam aqueles momentos que o filho que falava assim para os pais fala não. Ou que ele confronta, ou que ele pergunta, ou que ele não aceita mais. Então, são vários pontos, várias camadas que vão tornar esse indivíduo único e com perfil. Então, nós temos as nossas feridas emocionais, com as quais nós podemos viver muito bem se temos consciência delas. E nós temos perfis comportamentais, que também são uma mistura. Então, existem 4 perfis que, quando eles vão casando, eles vão formando outros perfis. Então, vamos pensar nos perfis base, né? Nós temos as pessoas que são dominantes ou executoras, que são aquelas pessoas da ação, do movimento. Pessoas que fazem acontecer, pessoas que são muito objetivas, muito claras, com muito foco em resultado. E aí, levando para um relacionamento, os executores ou os dominantes no relacionamento, eles são mais impacientes, eles são mais enérgicos, né? Eles são mais coléricos. São aquelas pessoas que, quando elas vão ter uma DR e a conversa começa a ficar muito comprida, elas falam, tá, chega. O que tu precisa? E aí, muitas vezes, isso machuca a pessoa que está do outro lado, que tem um outro perfil. Então, os executores e os dominantes, eles querem uma conversa rápida, direta. E eles usam isso na hora de conversar. Então, quando eles têm um problema, é aquela coisa do olhar e isso aqui tá me incomodando. Só que às vezes isso é atirado na outra pessoa que é mais emocional e essa pessoa acaba ficando muito doída na comunicação. Então, os dominantes focam em resultado, não aquela conversa longa. Eles não têm tanto foco em pessoas, e sim nos resultados que eles vão ter. Os influenciadores ou comunicadores, eles têm foco nesse movimento de gente, nesse contato. Os comunicadores, eles são aqueles que mais reclamam, de modo geral, da falta de comunicação no relacionamento, porque é uma necessidade deles. Então, aquela pessoa que uma conversa que poderia ser um e-mail,
ela precisa de 40 minutos, sabe? É aquela pessoa que ela quer que você sente, que você escute, que você se importe, que fala pra caramba, né? A pessoa que fala. Eu sou uma comunicadora, inclusive, né? Eu tenho 2 traços muito próximos, que é o comunicador influenciador e o executor dominante, né? Então, o que acaba acontecendo? Os comunicadores, eles falam com as mãos, eles falam alto, são aquelas pessoas que não tem como tu não ouvir, porque eles são muito chamativos de modo geral, eles adoram conversar, eles são muito sociáveis, aquela pessoa que vai no banco e faz amizade no banco, assim, na fila. E no relacionamento, essa pessoa tem uma necessidade de ser ouvida maior, uma pessoa que tem uma necessidade de falar também, né? Do escutar o outro, do compartilhar. Ela fica se sentindo muito sozinha, muito vazia, com um sentimento de abandono quando não existe essa comunicação. O terceiro traço são os pacientes ou os planejadores. Já são pessoas mais introspectivas. Esses 2 primeiros traços que eu falei, eles são mais para fora. Eles são mais da interação com o mundo, são mais extrovertidos. Os pacientes planejadores, eles são mais introvertidos. Eles gostam muito de conversar, mas eles precisam primeiro do fator segurança. Então, são pessoas muito legais para conversar, mas que eles vão se abrir à medida que eles se sentem seguros naquela relação. E são pessoas que têm o foco nos outros, né? Nas outras pessoas. São pessoas muito amáveis, de fácil convivência, muito leais. E essas pessoas, quando elas estão muito magoadas, elas tendem a se fechar. Então, por exemplo, essa pessoa, imagina um casal que um executor ou uma executora é casada com um planejador ou paciente. E esse executor chega com uma informação super objetiva. Esse planejador pode se magoar e ir para o seu mundinho, para sua caverninha. Por quê? Porque está magoado, porque precisava do contexto, né? São pessoas que falam mais baixo, são pessoas que falam de forma mais pausada, são pessoas que se magoam com facilidade, porque eles são muito emocionais, né? Então, já vimos 3 perfis diferentes. E temos os analíticos. Os analíticos ou conformes são pessoas que eles gostam de coisas bem feitas, perfeitas, né? Eles têm uma rigidez maior e eles querem tudo muito bem. É uma organização com foco em perfeição, porque os planejadores também precisam de organização e método. Eles querem a segurança. Agora, os analíticos, eles analisam exageradamente. E quando eles estão vivendo um processo de dor, eles se tornam rabugentos, né? Eu falo para as minhas clientes, a pessoa fica ranzinza quando ela está na dor nesse traço. Por quê? É aquele perfil que não mostra muitos dentes, uma pessoa mais séria, mais contida, mais fechada, aquela pessoa que precisa de dados, de fatos, de evidências, né? Ela não se convence apenas ouvindo, ela precisa saber de onde veio, por que veio. É aquela pessoa que quando tu vai conversar com ela e tu não tem uma evidência do que tu tá falando, tu arruma uma discussão enorme, porque aquela pessoa quer meio que uma prova de que aquilo é real. E eu vejo isso acontecendo muito entre os casais, né? Os homens ou as mulheres analíticas que precisam de um todo, de uma construção. Pois bem, nós temos esses 4 perfis. Só que seria simples se fosse isso, mas não é. Porque a pessoa não tem um traço, geralmente. Ela tem 2 até 3. Então, tu imagina que pode existir uma pessoa que é comunicadora, planejadora, analítica. Pode existir uma pessoa que é comunicadora, executora. São inúmeras as variações. Existem perfis raros, como, por exemplo, o executor-paciente. É um perfil raro porque são opostos. Ou um influenciador analítico. Mas existem pessoas que têm esses 2 traços. E a pessoa vive um movimento de querer uma coisa e querer outra ao mesmo tempo, que às vezes nem ela mesma se entende. E aí, num relacionamento, Laura, as pessoas são diferentes. Funcionam de maneira diferente. Só que eu tenho aqui o meu jeitinho, a minha forma de ser, e a outra pessoa tem uma outra forma de ser. E aí vem o que o Vanicir falou. Eu sou uma comunicadora e casei com um planejador. E é real. Meu marido é planejador, né? O que acontece? Eu sou muito mais comunicadora do que ele. Ele se comunica em segurança. Então, se ele está num momento de segurança que nós estamos com amigos, ele fala, ele é super extrovertido, mas ele jamais vai puxar conversa com uma pessoa na fila do banco, que é uma coisa que eu faço. Eu vou pegar um voo e eu puxo conversa com a pessoa que está do meu lado e fico amiga daquela pessoa. É comum para mim, para ele não, precisa de segurança. Agora, se eu olho para o casal de amigos e os 2 são comunicadores, pronto.
mexeu com a minha dorzinha. Porque aí o meu marido é o problema. Entende que o problema está, muitas vezes, em olhar para a casinha do outro e achar que ali que é legal, porque aquelas pessoas têm algo em comum que nós dois não temos. Só que nós temos algo muito precioso, que é o nosso vínculo, a nossa construção. Então, é entender que o nosso parceiro, ele é único. Vocês, mulheres, homens que estão ouvindo, são únicos também. É necessário respeitar isso, as suas crenças, a sua forma de funcionar, porque senão a gente vai ter a tendência a achar que o problema está no outro ou até na gente, né? Não entendendo que existem formas diferentes de comunicar, formas diferentes de resolver as coisas. E cada pessoa tem uma maneira. As minhas clientes, elas trazem muitas vezes reclamações sobre o parceiro. E quando eu vou entender mais, eu vejo que está relacionado com uma dor. Então, por exemplo, eu tenho a dor da rejeição. Então, quando meu parceiro não comunica comigo da forma como eu gostaria, isso ativa em mim a minha dor de rejeição. Eu sinto que ele não se importa comigo, né? Eu sinto que ele está me rejeitando, que ele não quer saber aquilo que eu estou falando para ele. Se eu tenho a dor do abandono, essa dor vai ser abandonada, né? Eu vou me sentir abandonada quando eu percebo que o outro não quer estar comigo. Ele não quer ficar aqui conversando 3 horas comigo no momento de dormir. Ele quer virar para o canto e dormir. Por que eu quero que vocês percebam isso? Para entender que quando essa dor vem à tona, não é jamais sobre o outro, é sobre o que está aqui dentro. E por isso que é essencial entender como eu funciono, como o meu parceiro funciona. Não é você entender para você se moldar ao outro. Pelo contrário, é para perceber as diferenças, porque as diferenças são muito poderosas no relacionamento quando o casal tem consciência disso. E assumir total responsabilidade pelas suas dores, para então conseguir mostrar para o outro como se sente quando, por exemplo, a comunicação não vai pelo caminho que se espera. Tá certo. Rô, me chamou atenção para várias questões dos perfis e provavelmente até o Vanicir, ele deve ter visto assim, não, realmente todos os vendedores, eles precisam saber os perfis certos. Eu estou fazendo uma analogia aqui na brincadeira, mas a gente está se vendendo para o nosso companheiro, né? Então isso é uma questão também. Pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial, a seguir nós retornamos para falar mais sobre toda essa questão do diálogo no relacionamento. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência, a capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento.
Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis, concretizando os sonhos. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre a falta do diálogo nos relacionamentos e como isso afeta realmente as pessoas que convivem juntas, né? Então, a partir disso, a gente entende tanto o relacionamento marido-mulher, quanto com os filhos, quanto com os pais, enfim. Isso realmente faz todo um sentido e a gente tem que começar a analisar os perfis das pessoas para poder entender e realmente estar tendo essa boa comunicação. Mas antes de continuarmos esse nosso papo, eu gostaria de chamar a atenção às ofertas da Beneduzzi que estão acontecendo. Todas as segundas, as quartas, vocês têm ofertas especiais. Na segunda-feira é dia do tênis na loja Beneduzzi. Na quarta é do jeans. E por que eu falo isso? Porque você ganha 15% de desconto na compra de um desses itens nesses dias especiais. Também, todas as quintas-feiras, a Beneduzzi tem lives com promoções especiais às 19h30 nas redes deles. E também, o que eu gostaria de falar é que tem sandálias e chinelos a partir de R$ 49,90. Sem contar uma promoção incrível que que é a quinzena de ofertas da Dupla Perfeita. Jeans e tênis em 10 vezes de R$ 9,90 e... Dá uma conferida lá, se não me engano, o pagamento a partir de janeiro. Então, gente, aproveita, você que está precisando, faz ali o teu estoque e aproveitando todas as promoções da loja Beneduzzi. Agora, voltando com o nosso papo, e a gente sabe que ele está bem especial porque desde entender os perfis, desde entender a comunicação entre as pessoas, né, a gente pode... ver a questão dos perfis e aplicado, né, Vanicir? Quando a gente fala sobre como a PNL, por exemplo, pode explicar a falta, né? E também, a partir de tudo que a Rosângela falou, como a gente pode colocar na nossa vida para que possa ter um bom diálogo. Muito bem. Primeiro a gente tem essa influência externa, que a Rô complementou muito legal com a questão dos perfis. A partir do momento que a gente entende isso, a Rô falou aqui maravilhosamente dos perfis, de como funciona, um resumo muito legal que eu acredito que qualquer pessoa em casa esteja se identificando, esteja entendendo. É legal que quando a gente fala disso, a gente vai, eu sou assim, eu sou assado, o meu marido é assim, a minha esposa é assim, o meu filho é assado. A gente vai identificando, a partir disso a gente tem um conhecimento. O ponto inicial para a gente começar a mudar isso é buscar conhecimento. Se o meu relacionamento não tá legal, se a comunicação não tá legal, beleza, eu vou buscar um conhecimento sobre isso. O conhecimento vai me trazer algo muito importante e fundamental para que a gente tenha uma comunicação assertiva. A compreensão, começar a compreender. Porque é natural da nossa mente julgar as pessoas. E quando a gente julga, ferra totalmente. Julgou, ferrou. Por quê? Porque muitas vezes a gente está fazendo um julgamento que ele está relacionado a experiências passadas do que a gente tem. Muitas vezes essa falta do conhecimento de você compreender como é a pessoa que está contigo, porque, por exemplo, eu estou num relacionamento com uma pessoa que ela é bem pouco comunicativa, ela fala pouco, ela é extremamente objetiva no que ela fala, e eu preciso entender isso, eu preciso compreender. Ótimo, eu não vou ter uma pessoa que vai, como a própria Rô falou antes, né, em relação ao marido dela, que eu não vou ter uma pessoa que eu vou deitar na cama e a gente vai ficar conversando por 2 horas. Ela não vai ser assim, então eu preciso ter essa compreensão. O conhecimento da personalidade, o entendimento, o não julgamento da pessoa me fez compreender e entender que eu não vou ter isso, ótimo. Mas ao mesmo tempo eu tenho várias outras coisas. Eu tenho objetividade, eu tenho muita assertividade da parte dela, não tem enrolação, não. É uma pessoa extremamente objetiva, é uma pessoa que é extremamente correta.
Isso fortalece a minha confiança nela. E a partir do momento que eu entendo ela como é, eu também vou adaptar algumas coisas minhas, né? Vou dialogar, vou conversar com ela também para que ela entenda um pouco como eu funciono. E essa troca de informação, esse diálogo franco, direto, aberto, faz muito sentido para ela. E eu preciso ter essa compreensão. O primeiro ponto é assim, eu preciso desenvolver esse conhecimento, e a forma como a Rô explicou é sensacional porque é compreensível. A partir daí, beleza, eu entendi como é a pessoa que está do meu lado. Eu tenho a compreensão, eu vou parar de julgar essa pessoa, as ações dela, porque ela vai ter algumas ações que não são como as minhas, ou que não fazem sentido para mim. Mas ótimo, faz parte da personalidade dessa pessoa, faz parte do perfil dessa pessoa. E a partir do momento que eu tenho a compreensão, automaticamente eu entendo que ter razão não resolve o problema. Que a maioria dos conflitos em casa, num relacionamento de casamento, principalmente, é o que a gente até estava comentando fora do ar. A gente querer convencer a pessoa de que é aquilo. A razão, ela está na mente da outra pessoa, não está na tua. Se eu entro em uma discussão com a minha esposa, eu preciso primeiro entender a razão dela. Por que ela está defendendo aquilo? Quais são os motivos que levam ela a defender aquilo? E então, entendendo isso, ótimo, faz sentido para mim, é isso. Eu preciso entender esse mundo dela para que a minha percepção seja percebida por ela também, seja entendida por ela também. E a gente quer muito defender razão, principalmente no relacionamento, que a gente convive todo dia, gera uma série de conflitos. Ah, porque eu tenho razão, porque você tem razão. Né? Qualquer espectador agora que parar para pensar numa última situação, que entrou num debate com alguém onde tinha razão, vai perceber que ter razão não resolveu o problema. E é exatamente isso, ter razão nunca resolve o problema. O que vai resolver o problema é você ter essa compreensão. É compreender como funciona aquela pessoa, como ela é, o comportamento dela. E não só ela, o filho, a família dessa pessoa, porque às vezes a gente se relaciona muito com a família dessa pessoa também. Então eu preciso entender como que essas pessoas funcionam, o porquê elas são assim. E assim vai ficar tudo muito mais leve, vai ficar tudo muito mais fácil. E a minha comunicação vai ser muito mais assertiva. Então, o ponto principal que eu tenho plena convicção em um relacionamento é você se desprender de julgamento, de conceitos que muitas vezes vêm de mundo externo, que vêm da comparação com outras pessoas, e você entender o teu relacionamento. Porque a gente até tem algo que eu pergunto sempre para as pessoas quando a gente fala de relacionamento. Fora do Instagram, você tá bem? Porque ali parece uma maravilha. E às vezes a gente se compara a um casal de amigos ou a uma família que a gente conhece e acha que lá é tudo maravilhoso e que a nossa relação, a nossa família, tá uma porcaria. E na verdade a gente não convive com essas pessoas 24 horas por dia. O relacionamento que a gente vive 24 horas por dia é o nosso. A pessoa que a gente acompanha 24 horas por dia somos nós mesmos. Então, muita coisa é escondida, muita coisa não aparece, muita coisa a gente não vê. Normalmente a gente vê a parte boa da relação dos outros. E a gente não vê que todo relacionamento tem as suas dificuldades, tem os seus momentos, tem as suas questões. E que isso faz parte desse processo de amadurecimento, de evolução. Quando o Vanessir fala sobre, realmente, a gente falou ainda antes e pontuou agora, que cada pessoa é a influência e montou o perfil dela, ok. Rô, quando a gente entende que os perfis, eles não se batem, por vezes, porque tem alguém que é executor, então quer as coisas rápido, resolvido de uma forma, e outra pessoa quer comunicar, quer conversar, quer trocar ideia sobre tudo o que acontece. E aí pode surgir a comunicação violenta. Porque a gente entende de que se eu não compreender, a partir do que vocês nos colocam aqui, que a pessoa, ela precisa que eu aja de tal forma com ela, eu posso talvez começar a me irritar com ela, ao invés de... E o que é essa comunicação violenta? Laura, a partir do momento que nós entendemos que as pessoas são diferentes, nós precisamos respeitar essas diferenças. Mas isso não significa que a pessoa não pode flexibilizar. Todos podem flexibilizar. Então, se eu sei como eu sou e sei como você é, por isso o jogo é incrível a partir do momento que as pessoas conseguem entender como o outro funciona.
Porque você não vai descobrir como o outro funciona para você manipular ou para você tentar fazer tudo para agradar. Não. É porque a partir disso você sabe, essa pessoa precisa disso. Então eu posso flexibilizar, mas é sem perder a minha essência, sem perder as minhas características, sem fazer algo que vai me ferir no processo. Só que a partir do momento que as pessoas não entendem essas diferenças ou não querem entender e querem brigar o tempo todo pela razão, porque acreditam que precisam estar certas, automaticamente começam os comportamentos passivo-agressivos, né? Que eu faço de conta que eu tô satisfeito, mas eu dou indireta, eu aponto o dedo, faço acusações, ou muitas vezes a pessoa acaba se calando, né? Uma pessoa só fala e outra só escuta porque não quer atrito, porque não quer briga, ou ainda começa toda a questão da baixa autoestima no relacionamento e muitas vezes a situação vai se tornando tóxica, que aí nós temos uma comunicação violenta, e isso cabe a homens e mulheres, pessoas que muitas vezes estão numa roda de amigos e são extremamente violentas na sua fala, uma com a outra, né? Ou que não conseguem conversar, o que um fala, o outro tem que aceitar, ou vice-versa. Tudo isso é muito nocivo, porque a partir do momento que nós queremos ter um relacionamento, eu acredito que amor é uma escolha, é uma decisão. E por que eu acredito que amor não é um sentimento? Porque os sentimentos, eles mudam. Eu amo meu marido, mas tem dias, né? E aí o que acontece? Se eu sou uma pessoa que eu levo em consideração esse amor sentimental, o meu amor vai mudar 10 vezes por ano. Por quê? Porque então os meus sentimentos, eles vão alterar o amor que eu sinto por essa pessoa. Eu não posso entrar nesse movimento porque então eu amo a pessoa uma vez no ano, 2, 3, e às vezes eu odeio ela mais 3. Porque nós não deixamos de sentir raiva, medo, angústia, nada. O autoconhecimento não tira o que as pessoas sentem. Ele possibilita olhar para esses sentimentos de uma outra forma. Então, se eu estou num casamento, eu tenho um relacionamento, eu quero construir uma vida com essa pessoa, eu preciso assumir um compromisso. Compromisso é escolha, é decisão. Eu escolho amar esta pessoa mesmo quando ela erra, mesmo quando ela é imperfeita, mesmo quando ela tem comportamentos que não me agradam de alguma maneira. Eu escolho amar essa pessoa porque é humana, falha, e eu também sou. E nesse processo todo eu também aceito que eu sou humana e falha. Agora, a partir do momento que as pessoas não aceitam essas diferenças, elas começam muitas vezes a tentar impor no outro aquilo que elas acreditam que é uma verdade absoluta. Elas começam a tentar impor na outra pessoa o seu perfil comportamental, as suas crenças, as suas feridas, e a relação vai se tornando totalmente tóxica, porque a relação vai se tornando pesada. É muito ruim você conviver com alguém que você está errado o tempo todo, que nada do que você faz é bom, que nada é suficiente, que nada do que você faz parece que consegue atingir a pessoa de uma maneira positiva, e a relação vai ficando muito agressiva, e as pessoas às vezes ficam horas discutindo sobre uma questão, que é o que o Vanicir falou, é sobre estar certo e estar errado. O que muda estar certo e estar errado? Geralmente quem não quer comprar a briga é que ganha. Por quê? Porque para que comprar a briga se eu vou discutir com a pessoa tem uma visão diferente da minha? Faz sentido? Não faz sentido. Então, eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas clientes, nós precisamos escolher as nossas batalhas no relacionamento, porque senão a gente não fica no relacionamento. Porque não é fácil se relacionar com uma pessoa que tem uma bagagem totalmente diferente da nossa. E existe uma romantização nos relacionamentos. A ideia, né, de que vai vir alguém que vai me entender, que vai me compreender. Gente, isso não acontece na vida real. Na vida real, ninguém lê pensamento de ninguém. Na vida real, tu não tem como saber exatamente o que o outro ser humaninho tá pensando. Por isso, você fala o que você quer. Você pede, você explica. E aí, a partir disso, existe uma comunicação que funciona, uma comunicação assertiva. Então, a partir do momento que eu entendo a minha postura, como eu estou hoje conversando com meu parceiro ou minha parceira, eu estou sendo violenta ou violento na minha comunicação? Estou sendo uma pessoa tóxica? Porque todo mundo pode ser tóxico em algum momento da vida e isso não torna a pessoa ruim. É entender onde eu estou e o que eu quero mudar, e a partir disso ir fazendo mudança. Se eu sei que o meu parceiro funciona de uma determinada forma, então eu vou tentar esse caminho para ver como funciona. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que quando eu tenho uma ideia, eu chego assim, tive uma ideia, e aí eu falo a minha ideia. Ai, tive essa ideia, tô animada. Se eu conto pro meu marido, ele vai falar assim, tá, mas tu já viu tudo que precisa para fazer isso acontecer? Tu já fez uma lista, tu já tem uma planilha no Excel. Laura, é broxante. Por quê? Porque na cabeça dele, ele achou legal a ideia, mas ele pensou assim, ela não viu todos os problemas do caminho.
Entendeu? É um balde de água fria. Então eu já penso, eu tenho que ter um plano quando eu vou conversar com ele. Isso me torna mais estratégica. Mas ao mesmo tempo ele sabe que eu adoro compartilhar as minhas ideias super animada e entusiasmada. E ele flexibiliza o perfil dele para escutar, respirando fundo, com certeza, né? Porque na cabeça dele é loucura as coisas que eu tô falando muitas vezes. E ele respira e depois ele começa a fazer as perguntas. E ele ficou muito esperto. Hoje ele faz uma pergunta assim: o que tu acha sobre isso? Né? O que tu acha? Como que tu vai fazer? Por quê? Porque aí eu converso mais, isso me alimenta, mas ao mesmo tempo eu vou vendo todos os percalços do caminho. E é isso que eu percebo muitas vezes na dificuldade das minhas alunas. Como elas não entendem o parceiro, antes de conhecerem o meu trabalho, elas acabam querendo que o parceiro perceba as coisas como elas percebem. E não é isso que acontece, porque as pessoas têm vivências diferentes e formas diferentes. Então, um relato para vocês entenderem. Eu tive uma cliente que passou uma situação muito difícil com o marido após o nascimento da filha. Porque a pediatra falava que era para deixar a criança chorar. Não chorar de passar mal, mas que não era para todo momento. A criança fez um barulhinho, pega a criança. Não, que isso, né, estava sendo um vício ruim naquele processo da criança dormir no berço. E o pai não concordava. Então, conversando com a minha cliente, eu entendi que ele era um perfil analítico. Ele não estava acreditando nem na pediatra e nem na minha cliente. O que eu sugeri para ela? Busque evidências. Busque evidências. Coloque todas essas evidências num lugar e mande para ele. E mande, bota tudo no PDF, manda para ele e não fala nada. Ele vai ler, ele vai demorar uns 10 dias para processar as informações, ele vai aceitar essas informações. E daqui uns dias ele vai conversar contigo sobre isso. E foi exatamente isso que aconteceu, Laura. Então, o que acontece? Eu vejo as minhas clientes falando assim: ai, o meu marido precisava ver isso. Não, teu marido não precisava, é você que precisa. Mulher fica mandando pro parceiro. É difícil o parceiro fazer isso, mas como uma mulher vê um post no Instagram, vai lá e compartilha e manda pro perfil dele. Ou manda pro WhatsApp. Ele não vai ler. Você tá gastando teu tempo à toa. Por quê? Porque você tá tentando convencer ele de uma coisa que ele não concorda. Esse não é o caminho certo. Não gaste tempo com isso. Vai por um outro caminho que funciona melhor, que é... A questão é... O que está acontecendo? O que está te incomodando? Ah, nós não temos momentos a dois. Nós não temos uma comunicação boa. Esse é o problema. Não inventa moda. O problema nunca é o telefone, o problema não é o futebol, o problema não é. É o que você não tem a partir do momento que tem essa coisa no meio do caminho. Por exemplo, o telefone é o problema na vida do meu marido. Não, se não tivesse o telefone, teria outra coisa. Porque sempre existiu uma outra coisa entre o casal. A questão é como se lida com ele. Mas quando meu marido tem o telefone, o que eu perco? Tempo com ele de qualidade. Esse é o meu problema. Nós não temos tempo de qualidade. O telefone não é o problema. Então, o problema é, nós não temos tempo de qualidade. Problema, sentimento. Qual é o meu sentimento sobre isso? Eu sinto que nós estamos desconectados. Isso é sobre mim, eu sinto. Não é, você não me dá atenção. Isso é uma acusação. Se eu acuso, o outro vai se defender e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma e solução nenhuma. Necessidade, o que eu preciso? Eu preciso ter 2 vezes na semana um momento de casal. E aí é o momento que eu já planejei isso na minha cabeça, eu chego para conversar com o ser humano. Mas o que as clientes muitas vezes fazem? Elas querem resolver as coisas na hora da raiva, na hora de dormir, que é o pior momento para discutir na cama. Ninguém que chega numa conclusão boa na hora de dormir, que tu já teve um dia exaustivo. Ninguém, discutem até as 3 horas da manhã, dormem exaustos, acordam azedos no outro dia e com o problema que está existindo ainda. Então, não, eu planejo na minha cabeça, nós somos estratégicos nos negócios, Laura. Ninguém toma uma decisão de comprar um apartamento de R$500 milhões, de 300 milhões de reais em 1 hora. A pessoa pensa, avalia, pondera. Pelo menos deveria, né? Por que no relacionamento nós somos tão pouco estratégicos? Então, não, tu bota na tua cabeça, tu planeja o que tu quer falar, porque a partir do momento que tu pensou nisso, tu para de criar as ideias que geram sofrimento, que o Vanessa estava falando antes. Porque a pessoa não conversa e ela fica criando 1000 coisas na cabeça. E isso gera o sofrimento. Eu pensei, agora acabou o sofrimento. A nossa mente, quando ela tem uma solução, ela não tem mais necessidade de criar tantas coisas. Então, eu acabo focando naquilo. E aí, eu espero um momento propício, que não é
um momento ideal, perfeito, não existe, mas um momento propício. Por exemplo, a pessoa não está com raiva, é um bom momento, né? Tá tudo tranquilo. E aí eu falo pra pessoa, mas também não cria cerimônia pra isso. Amor, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo assim, tarará. Eu sugiro esse caminho aqui, eu gostaria de fazer um acordo contigo sobre isso. Serve pra você ou tu acha que dá pra fazer um pouquinho diferente? Mas eu chego falando o que eu quero. Às vezes a pessoa quer uma coisa, mas ela fala assim, você nunca tem tempo pra mim. Vamos traduzir, você nunca tem tempo pra mim. Isso não significa nada. É uma acusação, é uma reclamação. Aí o homem na cabeça dele, que pensa, a gente tá todo dia junto. Porque na cabeça do homem é assim, a gente tá todo dia junto. Ele pensa, essa não é uma verdade. E aí ele começa a atacar. Ou a mulher faz isso. Não resolveu. Então você chega e fala, eu preciso de mais tempo com você. Eu gostaria de mais tempo com você. Eu gostaria de ter um dia na semana pra gente namorar. Por que a pessoa vai atacar você se tu tá falando isso? Não existe uma razão. Então, a partir disso, eu me torno estratégica e assertiva e o outro entende melhor. Então, o que eu preciso? Eu preciso de mais tempo com você. Que tipo de tempo? Eu preciso de 1 hora, 15 minutos, um dia. Seja específica. E vale para os dois lados. Então, a partir do momento que... Se o pessoal de casa entender situação, sentimento, necessidade, estruturou isso, faz o pedido, a gente resolve aí uns 60% dos problemas. Por quê? Certo. Porque a comunicação começa a ser mais fluida e sempre com foco no que eu sinto. Laura, eu estou me sentindo assim. Isso é sobre mim, não é sobre você. Laura, você me deixou aqui sozinha e eu me senti abandonada. Aí é sobre você, porque você me deixou sozinha. E aí você passa a ser o problema da minha situação. E aí nós temos a briga, porque eu tenho que convencer você que você é meu problema, você tenta me convencer que não é, ninguém ganha. Tá certo. Pessoal, nós vamos com todas essas explicações, nós vamos para mais um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores. E a seguir nós retornamos falando sobre o diálogo no relacionamento. E também vou pedir para o Vanicir se existe uma forma, através da hipnose, também a gente poder trabalhar um pouco essa questão do nosso mental. Então, fica conosco, a seguir nós retornamos. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Nossa missão é entregar produtos de excelente qualidade a nossos clientes. Afinal, mobiliar a casa é um sonho. Queremos fazer parte dele e tornar essa experiência única. Nossos móveis são de produção própria e nossa fábrica é equipada com tecnologia de ponta. Contamos com equipe qualificada para desenvolver desde o projeto até a entrega em sua casa, garantindo um acompanhamento personalizado do início ao fim. Venha nos visitar e conferir de perto nossos produtos. Objetivo Ambientes sob medida. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Estamos no mercado há mais de 20 anos, com o intuito de fornecer produtos de alta qualidade no ramo joalheiro, relojoeiro, perfumaria francesa, além de vestir os olhos do nosso cliente com saúde, beleza e conforto, através de produtos de alta qualidade e tecnologia avançada. Ótica Bem Ver. Nossa inspiração é você. Terceira Expo Prata e segunda Agrofeira Sicredi, de 11 a 15 de novembro em Nova Prata. Visite a feira comercial, industrial, cultural e gastronômica. Inúmeras atrações seguindo todos os protocolos sanitários. Participe da segunda Agrofeira Sicredi, com palestras gratuitas de referências do agro. Visite nossos estandes e conheça as oportunidades que você ou seu negócio merecem. Com o tema Convivência,
A capital nacional do basalto te espera para sentir a experiência da mescla de sabores e culturas presentes na nossa região. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje estamos falando sobre não há diálogo no relacionamento, né? Então, como entender essa questão que sim é a principal, porque se não há diálogo, com certeza o restante é mais difícil que flua. E agora, voltando, vamos falar com o Vanicir e pedir sobre essa questão da hipnose, Vanicir. Dentro da tua carreira, do teu trabalho, como tu vê talvez um trabalho como esse para fazer as pessoas desenvolverem ou entenderem a questão do diálogo? Então, Laura, geralmente quando nós vamos fazer esse trabalho, quando aparecem pessoas com problemas em relacionamentos, a gente sempre vê que o problema é comunicação. E esse problema da falta de comunicação, ele está ligado a um evento ou um acontecimento lá da infância, que acaba formando muito desse perfil, né, que a Rô falou lá no início, acaba formando o perfil dessa pessoa. E quando a gente fala de uma relação, a gente está falando de algo intensamente emocional. E as nossas emoções e sentimentos são coisas diferentes. O amor é um sentimento, não é uma emoção. A emoção é muito mais instintiva, muito mais básica, onde a gente não controla. O sentimento, sim, a gente vai moldando e, como diz a Rô, a gente não vai sentir amor 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. A gente vai ter essas emoções muitas vezes que a gente vai querer esganar a pessoa, a gente vai estar super estressado, com raiva sobre algum acontecimento. Mas entender que isso é instintivo e que eu não estou com controle disso é a base principal para eu começar a mudar isso. E como que a hipnose ajuda nisso? Uma das técnicas mais poderosas dentro da hipnose é a regressão. Na verdade, é a técnica mais poderosa. Por quê? Porque a gente vai tratar essa emoção lá no início. Muitas vezes essa emoção, para construir essa personalidade ou para disparar o gatilho, a primeira gota no copo foi algo extremamente básico, simples. Essa dificuldade de comunicar ou de sentir raiva intensamente, ou essa questão de ser controlador, muitas vezes isso teve um gatilho emocional, na maioria das vezes isso teve um gatilho emocional lá. E quando a gente aplica uma técnica de hipnose, quando a gente vai trabalhar a hipnose, a gente vai buscar fazer a regressão com essa pessoa para encontrar o ponto, o momento inicial. Um dos últimos casos que eu tratei, e é muito comum, eu até acho, eu falo sempre desse caso, porque em 3 situações de atendimento diferentes, o problema começou da mesma forma. Com uma pessoa no quarto escuro e alguém cantando Boi da Cara Preta para dormir, porque a pessoa não queria dormir. Então, um dos últimos casos que a gente tratou de dificuldade em relacionamento foi da pessoa sentir medo, de sentir com medo, então essa pessoa se retraía muito no relacionamento, aceitava muitas coisas e não expunha isso, não falava o que estava sentindo e acabava se prejudicando e mudando de relacionamentos, não tinha um tempo dentro de um relacionamento. Começou cantando Boi da Cara Preta, né? Alguém no quarto, uma pessoa da família lá, cantando Boi da Cara Preta para dormir, medo. Depois essa pessoa perdeu uma pessoa importante da família, uma pessoa que ela se relacionava, gostava muito. E depois essa pessoa teve um problema de estar num relacionamento, ir para um casamento e ser abandonada na sexta-feira, no sábado, antes da igreja, né? Antes do casamento. E ali é que encheu o copo de vez e essa pessoa realmente teve problemas onde ela não se permitia mais ter relacionamento. Então, a partir do momento que você ressignificar essa emoção, você entende que, cantar Boi da Cara Preta é só uma coisa de adulto que não faz sentido, é só porque não queria dormir. Você ressignifica aquela emoção, depois você ressignifica a perda, né? E depois você ressignifica aquela situação no casamento, mudou aquilo, mudou a percepção emocional daquilo, muda totalmente teu comportamento daqui pra frente.
Não totalmente, mas você vai começar a entender o porquê que aquilo acontece, ou porquê quando instintivamente você vai ter uma reação, por que eu tenho isso? E automaticamente você começar um pensamento mais consciente em cima daquilo, e você começa a controlar aquilo. Você começa, no caso dessa pessoa, ela começou a se permitir o relacionamento. Ela parou de exigir aquilo que a gente falou, de que a responsabilidade é do outro. Não, a responsabilidade é minha. E se vai dar certo ou não, não depende só de mim. Uma relação não depende só de mim. Há uma série de fatores externos, o ambiente que a pessoa que eu me relaciono vive, né, as influências que ela tem lá, as possibilidades que ela tem lá, a forma como ela pensa, o meu comportamento dentro do casamento também, ou da relação, ou de uma própria relação profissional, como isso vai influenciar. Então a hipnose ajuda objetivamente no compreender essas emoções instintivas, essa reação instintiva emocional que a gente tem lá no início e que às vezes gera esse comportamento no futuro. Nada mais é do que trazer para o consciente o inconsciente. Perfeito. E ver uma situação como essa que a gente diz, poxa, quando que isso vai afetar alguém emocionalmente, né? E olha só, isso é o início da construção do perfil, que é Mas aquela aí, coisinha. O que acontece? A gente está olhando dessa situação como adulto. Aham. Para a criança, tudo tem uma dimensão muito grande. Claro. Então, muitos traumas, eles não são traumas que hoje um adulto olhando diria, nossa, que trauma. Uma coisa que parece boba, muitas vezes, simples, mas que despertou um gatilho muito forte naquela criança. Então, o entender isso é muito importante e perceber que algumas coisas que são disparadas, né, alguns gatilhos, alguns sabotadores presentes no relacionamento não são normais. Não são comuns, né? Algumas pessoas têm muita raiva quando elas são questionadas, algumas pessoas não aceitam, né? Elas entram numa batalha e aí você vai investigar e você vê que aquela criança que existia uma criança lá atrás muito reprimida, hoje um adulto que não aceita ordens ou que não aceita sentir que alguém está tentando mandar nele ou nela. Então, tudo isso é importante investigar, mas existe uma questão que é a disposição para mudança. Existem inúmeros tipos de terapias e autoconhecimentos que fazem com que a pessoa perceba as coisas, porque toda mudança acontece a partir de uma tomada de consciência ou mudança de consciência. Eu entendi, beleza, o que eu vou fazer com isso? Porque a hipnose, por si só, ela não resolve, ela até resolve boa parte, pela linha que eu conheço, né? Mas existe uma decisão a partir disso. Assim como existem outras terapias que também fazem a pessoa entender. Eu entendi. Eu entendi o meu perfil, mas o que eu faço com esse perfil é que muda a minha história. Eu entendi as minhas feridas, mas é o que eu faço com isso no dia a dia. Porque eu sou responsável por isso. E quando a gente fala de relacionamento, que é uma coisa que desperta os nossos gatilhos mais fortes, porque é emocional, porque é um lugar de vulnerabilidade, automaticamente, o que é importante? As pessoas estarem dispostas a uma comunicação diferente. Então, se você está ouvindo, assistindo esse programa, é você perceber que tipo de escolha que tu está fazendo para esse relacionamento. O quanto tu entende que amar essa pessoa é uma decisão tua, mesmo quando essa pessoa tira você do sério e se disponibiliza a fazer diferente. Alguém tem que começar a dança, porque se eu espero do outro, o outro espera de mim, nada acontece. Então qual é a melhor solução? Sai do relacionamento? Saia, então. Mas provavelmente você vai encontrar um problema diferente ali na frente. A comunicação, ela ajuda em todas as áreas. Então, eu vou me dedicar a me comunicar melhor, a fazer com que o outro compreenda aquilo que eu tô falando para ele, porque existe a minha intenção ao falar, mas existe o que o outro entende do que eu tô falando. Então, é ajustar essa comunicação de um jeito que o outro compreenda. Especificamente, o que eu quero dizer é olhar as minhas expectativas e perceber, será que eu não tô com uma expectativa frustrada aqui dentro? Eu esperava dele uma coisa, ele não fez e eu fico frustrada. Eu vejo, por exemplo, muitas clientes reclamando, meu marido esqueceu a data do namoro, do primeiro beijo, até o aniversário do casamento. Já viu inúmeros relatos. Beleza, e aí o que tu vai fazer com isso? Tu vai se emburrar? Tu vai botar ele de castigo? Não, tu tem dois caminhos. Ou quando tá acontecendo, tu resolve, ou tu deixa passar aquilo e num outro momento tu alinha. Então, por exemplo, tu quer evitar isso, tu já conversa antes. O que é? Tu coloca na agenda, bota um lembrete no celular dele para ele não esquecer. Vai lá, pega o celular dele, cria um lembretezinho para ele não esquecer. Tu fala pra ele assim, amor, eu quero comemorar contigo o nosso aniversário de casamento. O aniversário do primeiro beijo, vamos jantar tal dia? Mas por que eu tenho que fazer?
pela disposição que tu tem em manter esse casamento. Não é que tu tem que fazer sempre, mas tu tá ali se movimentando e mostrando pro outro a tua disposição. Não é o fazer tudo, é amor. Eu gostaria de jantar com você no nosso aniversário de casamento. Tu consegue marcar, deixa pro outro a outra parte. Só dá o passo inicial, faz o movimento inicial. Agora, ficar na expectativa, não falar. Aí no dia a pessoa esqueceu. Eu já esqueci, inclusive, data. E depois foi assim, eu achava que era uma data, não era. Aí depois, quando eu vi que eu tava na data errada, eu não ia mais tocar no assunto. E ele também não lembrou e passou aquele ano. Depois de uns dias eu falei, a gente esqueceu, né? A gente, porque eu esqueci e ele esqueceu. E aí passou, a gente comemora no ano seguinte, sabe? Não tem muito estresse. Mas às vezes existem brigas homéricas. Então, fala pro outro da tua expectativa, porque ele não tem obrigação. No relacionamento tem muito essa coisa do ele me ama, ele me conhece. O nosso amor tá garantido. Gente, não existe garantia de nada. Quando a gente fala de relacionamento, é uma escolha. E as pessoas podem escolher diferente em algum momento. Então, você se dispõe a fazer de uma outra maneira. Se o que tu fez até agora não tá funcionando, para de insistir. Tu tá insistindo, tá teimando. Vai por um outro caminho. Testa uma coisa diferente. E até dar certo. Porque às vezes a pessoa faz uma vez, não dá, ela fala, pronto, agora não funciona. Não tem uma técnica infalível. Às vezes as pessoas começam um acompanhamento comigo, elas, o que eu falo pro meu marido nessa situação aqui? Gente, se eu tento falar exatamente o que tu tem que falar e tu ficar replicando o que eu falo, sou eu falando pra ele, não você. Tu tem que entender a técnica, tem uma técnica, e moldar essa técnica pra tua forma de comunicar. Aí funciona, aí é assertivo, e ir ajustando para que a pessoa tenha uma real mudança de comportamento. Então, a comunicação também é uma construção. Começa com o entendimento e a disposição. Maravilha. Pessoal, eu acredito que aqui a gente pôde pontuar várias situações, saber que existem formas de buscar, sim, um auxílio até para que a gente possa dar um passo a mais ali na questão de melhorar a nossa família, nosso convívio familiar. Então, assim, vale a pena. Aqui a gente teve 2 profissionais, então a Rô tá toda quarta-feira aqui comigo, então muito bacana. O Vanicir, ele traz toda uma ideia diferenciada que, inclusive, é muito legal quando bem entendida a procura por esse trabalho. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos se mexer, vamos trabalhar pelo melhor. Vanicir, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez na Conecta e gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Laura. Muito obrigado à Conecta. Obrigado, Rô. Obrigado por me proporcionar a oportunidade de conhecer a Rô aqui também. Que a partir do momento que eu sabia que ia vir para cá, conheci ela, fui buscar as redes sociais, um trabalho legal, incrível, assim, bacana. Então, parabéns também pelo teu trabalho, Rô. Eu vou ser teu seguidor a partir de agora, com toda certeza. Muito obrigado a oportunidade. E o pessoal também que quiser participar, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Lá na bio do nosso Instagram, nós temos o link para a nossa plataforma, que inclusive fala de plataforma, o cadastro fala de hipnose dentro da plataforma. Então tem uma série de cursos de conhecimentos emocionais sobre PNL, sobre hipnose, sobre vendas, sobre liderança. Então na bio nós temos o link, o pessoal pode acessar lá. Mas muito obrigado mais uma vez. Imagina, maravilha. Errou, muito obrigada mais uma quarta. Mais uma quarta, espero que a galera de casa aproveite esse conteúdo. Com certeza. É isso aí, então. Agradecendo os meus convidados que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, porque justamente falar sobre questão do nosso dia a dia é conhecimento, quem sabe, chamar um pouquinho mais de atenção para algumas situações que vão fazer melhorar, né, nosso convívio familiar. Pessoal, então agora convido para que continuem na programação da Conecta Mais. Temos o Conecta News logo após o Mulheres, e para quem não acompanhou ou está assistindo agora às 22h30, então um ótimo dia e até amanhã às 7 da noite.